Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 8. Estamos na continuação da nossa série bíblica, série expositiva da carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos em Corinto receberam essa missiva de Paulo e nós já discorremos sobre alguns capítulos e desta feita vamos para o capítulo 8, na continuidade do nosso assunto. Quem achou diz amém? 1 Coríntios capítulo 8, a epígrafe diz acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeitos da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco introduzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Vamos fazer uma oração. Senhor, nesse momento que está a tua palavra, nós iremos aprender um pouco mais dela, neste culto de ensino, nestas palavras do grande apóstolo Paulo. Que tu venha, Senhor, tocar o nosso coração, que tu venha nos ajudar, que tu venha aplicar essa palavra a nós, que o teu Espírito Santo me ilumine, me inspire e me dê a revelação certa da tua palavra para o teu povo, que nós sejamos edificados e saiamos daqui aprendendo mais ainda e crescendo no conhecimento da tua poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, nós estamos nesta poderosa carta muito especial, doutrinariamente falando para nós como igreja, como crentes, como corpo de Cristo. Paulo dá umas orientações específicas e ele teve problemas também com aquela igreja, através dos problemas dela. Nós vimos que Paulo, ele enfrentou ali a questão da divisão de facções cristãs dentro da igreja, dentro daquela congregação de Corinto. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, que era Cefas, e outros de Cristo. E Paulo teve que resolver esse problema. Em seguida, até o capítulo 4, ele está resolvendo isto, né? Nós vimos também que entra um outro problema, o problema na questão do pecado que eles toleravam dentro da igreja, né? De um homem que estava ali dormindo com a mulher de seu pai, com a sua madrasta.
e os irmãos estavam tolerando isso, e Paulo teve que repreender eles, dizendo que aquilo era totalmente errado. Depois nós também vimos a questão dos litígios entre os irmãos, que estavam pegando as suas queixas, as suas causas, e levando para os tribunais do mundo, trazendo assim um grande escândalo para com o Evangelho. E depois nós vimos sobre a questão do casamento, de como se comportar, as pessoas que eram casadas crentes, salvas, as pessoas que eram casados, um cônjuge crente e o outro não, que não tinha se convertido, e também as pessoas que não eram casadas, que eram solteiras, outras que eram viúvas, e Paulo está dando sempre essas orientações de dúvidas também, que os irmãos, eles tinham e perguntavam ao seu pastor Paulo para um maior esclarecimento. E agora nós chegamos no capítulo 8, e eu quero falar um pouco sobre a comida sacrificada a ídolos, como lidar com a liberdade cristã. Como lidar com a liberdade cristã. Os crentes de Corinto, eles estavam enfrentando agora outro problema. E esse problema era relacionado a comer carne. Essa carne, ela era sacrificada aos ídolos. O problema dos ídolos da cidade de Corinto não era uma questão tão simples. Porque, primeiramente, nós falando, olhando para este texto, às vezes nós podemos achar que é simples. Essa confusão aí e tal. Mas para eles não eram. Eles estavam saindo de um mundo muito complicado, porque a cidade toda ela era infestada de ídolos. A religião oficial daquele povo era assim, a idolatria. E quando Paulo chega em Atenas, que era uma cidade bem próxima ali de Corinto, a Bíblia diz que o espírito dele ficou revoltado por causa da idolatria reinante naquela cidade, lá em Atos capítulo 17, no versículo 16. Então, em Corinto, para cada casa, pórtico ou departamento público, havia uma divindade e um altar. Havia ali o templo de Afrodite na Acrópole, que era o ponto mais alto da cidade de Corinto, onde os ídolos se proliferavam. E os crentes convertidos de Corinto, eles eram egressos dessa idolatria. Eles eram adoradores de ídolos. Então eles estavam saindo de um mundo, observe, de promiscuidade, onde a sexualidade de forma errada, que eles não entendiam a teologia do corpo de forma coerente, e também cercado de ídolos. Era uma decadência moral e espiritual totalmente muito complicada. E surgiram então umas dúvidas na mente deles. E essas dúvidas começaram a incomodar eles, assim como as dúvidas sobre o casamento. E eles começam a recorrer a Paulo. E as dúvidas eram mais ou menos essas: podemos comer carne que os pagãos oferecem aos ídolos? É pecado isso? E a resposta de Paulo a essas questões lança luz nesse assunto da liberdade cristã. Paulo ele esclarece no versículo 8 algo bem central, uma resposta bem interessante, que ele diz no versículo 8: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Você não se torna mais espiritual ou menos espiritual por comer carne ou deixar de comer. Era mais ou menos isso que ele estava falando. Paulo está dizendo que o ato de comer carne não era moral, como o amor ao próximo, nem imoral como cometer adultério. Porém, dependendo de certas circunstâncias, comer carne poderia tornar-se imoral. E aqui estão alguns aspectos que nós vamos considerar no desenvolvimento desse texto. Primeira coisa que eu quero aqui discorrer com os irmãos: o problema, carnes sacrificadas a ídolos. Versículos 1 e 2. Esse era o problema. O problema aqui central, inicialmente falando, era isto. E deste capítulo é este: carne sacrificada a ídolos. Eu vou destacar aqui 5 pontos importantes neste texto. Primeiro lugar,
Toda a população de Corinto, como eu falei, praticava idolatria nacional. Como dissemos, o templo de Afrodite estava cheio de ídolos. A adoração dos ídolos estava no sangue deles, no sangue dos coríntios. Somente os membros da colônia judia, que fazia parte da sinagoga, eles não estavam comprometidos com a idolatria de Corinto. Somente os judeus ali, porque eles já tinham se libertado realmente deste mal. Segundo lugar, que nos chama a atenção, os convertidos entendem que a idolatria violava o primeiro mandamento da lei de Deus. No versículo 4, Paulo diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo, e que não há senão um só Deus, Os crentes da igreja de Corinto, eles vieram do paganismo, eles vieram da idolatria, eles se converteram ao evangelho. E alguns deles estavam com a teologia muito clara do que era um ídolo. Os convertidos aqui, eles tinham clareza de que um ídolo era simplesmente barro. Isso aí não vale nada. Isso é gesso, isso é pau, é pedra. Qualquer material, madeira que era feito ali. O ídolo, ele não tem vida em si mesmo. Mas então esse pensamento deles, a teologia deles estava correta. Mas os aspectos sociais da idolatria iam trazendo problemas para eles. Nem sempre era fácil para eles separar a questão religiosa da questão cultural. Então, terceiro lugar, havia 3 lugares onde se encontrava os ídolos ou se sacrificava carnes aqui em Corinto. Nesses lugares, os crentes eles precisavam se acautelar. E quais lugares eram esses? 3 lugares onde tinha carnes sacrificadas. Primeiro lugar, o primeiro local, o templo dos ídolos, os próprios templos deles. Os crentes eles haviam se convertido, mas eles não romperam relacionamentos com as pessoas que ainda estão no mundo. Na verdade, ser crente não é viver em uma incubadora, numa estufa espiritual, e cortar todos os vínculos de amizade com pagãos. Não, eu sou crente agora, converso mais com ninguém, ficar só trancado na minha, eu quero conversa com ninguém. Todos os amigos que eu tinha lá no mundo, eu não falo com ele de jeito nenhum, porque agora eu sou crente. Não, não é isso. Do contrário, nós teríamos que sair do mundo. Paulo já tinha falado isso lá no versículo 10 do capítulo 5. Não estou falando para vocês para ficar intrigado deles, porque Deus te mostra, vocês teriam que sair do mundo, e vocês ainda estão no mundo. Então, no tempo dos pagãos, havia muitas festas, e os crentes eram convidados a participar destas celebrações festivas pelos amigos, e muitos deles participavam. Só que ali sacrificava-se aos ídolos. A carne que era sacrificada nesse templo pagão, ela era dividida em 3 partes. Quantas partes? Uma parte era sacrificada no altar desse ídolo, a um ídolo pagão. A outra parte ficava com o sacerdote pagão. E a terceira parte, ela ia diretamente ser entregue para o adorador do ídolo, o adorador daquela divindade ali. E a outra parte, vamos lá de novo. A carne era sacrificada nesse templo, ela dividida em 3 partes. Uma parte era sacrificada no altar desse templo, a um ídolo pagão. A outra parte, ela ficava com o sacerdote pagão. E a terceira parte da carne ficava entregue ao adorador do ídolo. E esse adorador nem sempre consumia essa carne. Parte dela ele vendia para o mercado, ele vendia para os açougues públicos, o restante ele levava para a sua casa. Então observe, colocava no altar, dava para o sacerdote, ele levava para casa, não ficava com a carne toda, vendia para o mercado. E a carne se distribuía lá. Certamente Paulo está dizendo que os crentes,
Eles não deveriam comer carne dos ídolos nos templos dos ídolos. Comer carne, que é um ato amoral, nesse contexto, se torna imoral se eles comessem dentro de um templo. Comer carne é lícito. Agora, comer carne dentro do templo do ídolo, aí já era imoral. Então, Paulo estava explicando a ele como equilibrar essas coisas. Segunda coisa interessante aqui, a casa dos antigos idólatras. Esse era o segundo lugar onde as pessoas podiam encontrar carne sacrificada aos ídolos, na casa de algum amigo incrédulo. E Paulo ensina, no versículo 10, 27 e 28, a respeito disso. Lá na frente a gente vai ver. Algumas pessoas traziam carne para casa, depois sacrificavam, aí convidavam seus amigos para comer. Bora jantar lá em casa. Ô, rapaz, tem uma coisa que crente gosta de comer, né, irmão? É duas coisas que não faltam para crente. É assunto e comida. Pensa. Raça de gente para conversar é crente. Termina o culto aqui, aí o pessoal se embora e fica um bocado de crente conversando. Porque é bom conversar, meus irmãos. E eu fico conversando, é muito. A Miquela às vezes fica doidinha. Eu estava lá no retiro dos pastores, os caras conversando, todo mundo conversava ali. Ah, meu Deus, cadê o Ednael que não aparece? Está conversando. E a outra parte é comer. Então, quem é que rejeita o convite para comer? De graça, ainda mais. Os custos dos outros. É que é bom mesmo. Então, existia isso, um amigo incrédulo. Paulo, ele está enfrentando aqui esse problema, e a festa não transcorria na frente do ídolo, mas a carne servida era a mesma oferecida lá no ídolo, no templo do ídolo pagão. Então, o que o crente deveria fazer neste caso? Comer ou não comer? Rapaz, ele me convidou. Eu não estou no templo. Eu estou lá na casa dele. E essa carne aí para mim, ó, é meio que nada. Então, Paulo ele vai orientar que se o crente viesse a saber que a carne havia sido sacrificada, aí ele não deveria comer. Porém, se ele não soubesse, não havia problema em comer. Então, lá na frente ele vai dizer por quê. Terceiro, primeiro, no templo, a carne estava no templo dos ídolos. Segundo, no adorador dos ídolos, na casa deles. Terceiro, nos mercados públicos. E Paulo aconselha aqui no capítulo 10, 25, ele diz: comei de tudo que se vende no mercado. Lá na frente ele fala isso. Tanto os sacerdotes quanto os adoradores, eles costumavam vender a carne que sobrava do sacrifício. O pessoal sacrificava, ia uma parte para o sacerdote e outra para ele, ficava lá no templo, aí dizia: não, aqui é muito para mim, eu vou vender lá para o mercado. Aí o sacerdote recebia aquela oferta de carne lá do templo, aí dizia: ixi, é muito aqui, vai se estragar aqui, eu não vou dar conta disso tudo não, vou vender para o mercado também. Então ia tudo para o mercado. Aí nós temos aqui, tanto os sacerdotes quanto os adoradores costumavam vender essa carne para os açougueiros. E tem aqui duas informações importantes. Primeiro, os animais sacrificados, eles tinham de ser perfeitos. Portanto, há um detalhe: a carne sacrificada aos ídolos era a melhor carne. Era aquela carne assim que a dona de casa chegava, ela olhava, e em relação ao assunto, ela ia até o açougue, ela procurava saber qual carne era a melhor, e ela via que tinha uma carne boa ali, ela ia preferir qual? Qual a carne você vai para o mercado, você vai comprar carne, você vai querer aquela pior que tem, você vai querer a melhor. Então, geralmente, não sempre, era a melhor carne que era sacrificada e estava lá nos ganchos lá. Segunda informação, os estudiosos, eles dizem que a parte que sobejava dessa carne sacrificada no templo, ela também era vendida por um preço menor ao comércio no mundo das carnes. Portanto, comprasse uma carne de melhor qualidade, também comprava-se no menor preço. É tudo que a gente quer. É tudo que o cliente quer. É tudo que o consumidor quer.
algo que tenha qualidade e algo que tenha um bom preço. É ou não é? Você vai, eu não sei você, mas quando eu vou comprar uma coisa, a primeira coisa que eu pergunto, você tem desconto? Tem desconto aí de 50%? Tem? Então, era a melhor carne e era o menor preço, irmão. E como é que se desenrola a questão da liberdade cristã nesse caso? Vamos ver como é que Paulo vai orientar os irmãos. Vamos ver, amém? Dá um glória a Deus aí. Vamos lá para o quarto lugar. Na igreja de Corinto, formaram-se dois grupos opostos. Olha só, essa igreja aqui é a igreja dos grupos de confusão. Confusão era com esse povo aqui mesmo. Eles faziam confusão, quem era o pastor deles, o melhor pregador, eles faziam confusão no casamento, brigar com as mulheres, era confusão, brigar com os irmãos no meio da rua. E agora aqui eles estão brigando por outra situação. E eles tinham os dons do Espírito, viu? Eles formaram dois grupos. Primeiro grupo aí, os abstinentes e legalistas. Algumas pessoas que Paulo identifica como os de consciência mais fraca, diziam o seguinte: nós não podemos comer carne em hipótese nenhuma, pois nós corremos o grave risco de comer carne sacrificadas aos ídolos. Então, para não correr risco, eles decidiram cortar a carne do seu cardápio. Tornaram-se vegetarianos para não cair no perigo de comer carne sacrificada aos ídolos. Então, eles cortaram toda a relação com carne. Onde chegava é carne moída, não quero não. Tem o que aí? Pão? Tem pão aqui, um sanduíche com carne moída, quero não, bote ovo. Então, eles não queriam correr esse risco. Aí, segundo, qual era o segundo aqui? O segundo era os permissivos, segundo grupo, e os libertinos. E é interessante que Paulo chama estes de fortes. Eles diziam: não, o ídolo não é nada, não passa de um pedaço de barro ou de madeira e ele não tem valor algum. Nós vamos comer carne para valer. Quem fez carne que foi Deus, quem criou a carne foi Deus. Isso aí não é dono de carne, nada, rapaz, passa para cá. Não importa o lugar ou a circunstância, nós vamos comer carne sem qualquer drama de consciência. É a mesma coisa o cara chegar ali, aí vê uma oferenda, uma carne, uma galinhazinha bem, né? Aí ele pega, opa, comeu. Quer saber de que o resto foi Deus que mandou, estava precisando, estava sem um almoço de hoje. Providência de Deus. E a consciência dele, está nem aí, isso aí não é nada. Meu Deus é dono de tudo. Então esse era o segundo grupo. Os crentes em Corinto, eles se dividiram por causa disso. E com a sua imaturidade, a igreja, ela se dividiu em 4 partidos. Eu disse 2, mas são 4. Os abstinentes, legalistas, permissivos e libertinos, tá? Eu juntei aí os dois grupos de 2, mas são 4, perdão, quem está escrevendo aí. Então, observe, eles fatiaram aqui em 4 grupos. E quando eles fazem isso, eles cometem mais um pecado em nome do conhecimento: ferir a comunhão da igreja. E a igreja, ela se dividiu, né, nesses 2 grupos, juntando aí, uns achando que não podia comer carne de maneira nenhuma, e outros achando que podiam comer em qualquer circunstância. E assim a igreja, mais uma vez, sofre um abalo na quebra da comunhão. 5º lugar, Paulo chama esses 2 grupos de fracos e fortes. Ele pega os 4, junta 2 grupos de 2 e faz 2 grupos. Ele divide os fracos. Por que assim? Porque nesse grupo de abstinentes e legalistas era o grupo que não queria. E esse grupo de 2, que eram os permissivos e libertinos, era o grupo que queria a carne. Então, essas 4 estirpes de gente estavam divididos nesses 2 grupos, que eram os fortes e os fracos. Está entendendo? Amém? Então, o grupo que Paulo, ele batizou aqui de fracos, os que se abstinham totalmente de comer carne,
ele chamava também o grupo que comia carne de fortes. Em qualquer circunstância, esses fortes, eles chamavam os outros, os fracos, de fanáticos e sem entendimento da verdade. A questão era essa, porque um dizia assim: olha aí, olha, só quer ser santarrão. Aí outro dizia assim: esse bicho aí é desmantelado, ele não obedece às coisas de Deus. Aí ficava confusão. E qual é o princípio que deve reger a questão desta liberdade cristã? Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, deixa marcado aí Coríntios, por favor, daqui a pouco a gente volta. Quero ler só esse texto aqui. Romanos 14:3. Romanos 14:3. Romanos é antes de 1 Coríntios, está bem pertinho aí. Quem achou diz amém. Olha o que é que Paulo diz: quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então um desprezava e o outro julgava. Aqueles que comiam, que não comiam, julgavam, e os que comiam desprezavam os outros. E esse princípio é o geral que Paulo diz. A orientação de Paulo é que nós não devemos ser fiscais da vida alheia. É preciso que o crente tenha sabedoria para adotar uma postura coerente dentro da liberdade cristã. Então ele estava dizendo: se você come e a sua consciência não lhe acusa de nada, isso não vai lhe fazer você se desviar, vai continuar com a fé em Deus, então não despreze aquele que come, chamando ele de abestado, de fraco, que ele não sabe de nada. E os que não comem, que resolveram escolher comer nada, vamos comer alface aqui que é melhor, também não fique julgando aqueles que comem. Então Paulo tenta resolver, apaziguar a situação nessa questão. Agora, se existiu um problema aqui na questão da carne sacrificada a ídolos, Paulo mostra um princípio, que é o segundo ponto. Que princípio é este? Primeiro ponto é o problema, carne sacrificada a ídolo. Segundo ponto é o princípio, o amor deve controlar o conhecimento. O princípio, o amor deve controlar o conhecimento. Porque se você observar nos versículos 3 até o 6, olha o que Paulo diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Agora veja aqui o versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos soberbos, que somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo ele elogia até os crentes aqui, o conhecimento deles, dos crentes fortes, que eles não tinham problema com carne sacrificada aos ídolos. A teologia, como eu falei, estava certa. Mas o problema qual era? O problema é que esses cristãos, eles não estavam associando corretamente essa teologia com a atitude certa. Não estavam regendo essa teologia por amor. E os crentes de Corinto tinham uma vaidade muito grande devido ao seu vasto conhecimento da filosofia. Eles estavam se ensoberbecendo por este conhecimento. E Paulo havia elogiado eles por isso, lá no capítulo 1, versículo 5, quando ele diz: porque estando em tudo fortes, enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então eles tinham muito conhecimento, isso era um fato. E os crentes de Corinto, eles tinham uma forte tendência para a vaidade, para o orgulho e para a altivez. Então, porque eles tinham conhecimento, eles eram soberbos, eles estavam cheios como um balão. Paulo então exorta dizendo que o saber ensoberbece. O que ia edificar era o amor. Paulo, ele entende que o amor ágape, ele precisa controlar o conhecimento, que é o gnosis, conhecimento. Porque conhecimento sem amor não traz edificação, mas tropeço. Uma pessoa que conhece
tudo, muito, seja lá o que for, se ela não tiver amor, não vai ser bênção, vai ser tropeço. Porque conhecimento, acúmulo de informação, não é a mesma coisa de sabedoria. Nós vivemos uma geração que ela não tem sabedoria, ela tem apenas acúmulo de conhecimento. E alguém já disse que a criança hoje de 3, 4, 5 anos, ela tem mais informações ao seu redor do que Platão, Aristóteles e Sócrates no seu auge. A criança tem hoje, de tanta tecnologia que nós temos hoje. E eu às vezes me impressiono com o meu menino, com o Lucas Ariel. Ele pegou uma caixinha de giz de cera e ele olhou na embalagem da caixa, ele nem tirou o giz, ele ficou olhando na embalagem da caixa e tinha ali uma bandeirazinha, né, num círculo, e tinha um símbolozinho lá. E ele olhou e disse assim: aqui papai, a bandeira do Brasil. Mas isso aqui não foi o que me admirou nele, foi que ele disse assim: aqui papai, reciclagem. Era o símbolo que tinha, o símbolo da reciclagem, só o símbolo. Você já viu aquele símbolozinho da reciclagem? E eu disse: quem foi que te ensinou isso, mano? Como é que o menino sabe que ele não sabe o que é reciclagem, mas ele sabe que aquele símbolo está apontando para a reciclagem. Então, a criança, ela tem muita informação. E estes irmãos, eles tinham muito conhecimento, muita informação, mas eles não tinham sabedoria. Porque quem é que é sábio? É aquele que sabe aplicar o conhecimento que tem na hora certa. Tá bom? Então, o conhecimento sem amor não traz edificação, mas é tropeço. É possível golpear a consciência fraca do irmão, que não é tão forte. A ética cristã é regida não só pelo conhecimento que você tem, mas pelo amor que você nutre pelo seu irmão. É melhor ter amor sem conhecimento do que ter conhecimento sem amor. Então, se a sua atitude provoca escândalo no seu irmão, você está pecando contra ele, golpeando a sua consciência. É preciso abrir mão de um direito seu, porque a vida do seu irmão é mais importante do que o seu direito. Isso é ética cristã. O amor deve nos reger. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Para as pessoas fracas, a carne sacrificada aos ídolos era contaminada e comê-la, portanto, era pecado. Paulo, ele conclui identificando-se com um grupo forte. Contudo, ele está disposto a abrir mão do privilégio de comer carne para não escandalizar os irmãos fracos. O crente maduro não é regido pelos seus direitos, mas regido pelo amor. Então, tem pessoas que elas se escandalizam com tudo. Já tem outros que não se escandalizam tanto assim. Ele já tem uma certa maturidade espiritual. Já teve pessoas que me deixaram de dar a paz do Senhor a mim, porque eu estava de bermuda, de calção. E disse que não me dá a paz do Senhor porque eu estava com o espírito de calça curta. E eu nunca sabia que isso, eu não sei que espírito é esse. O espírito do calça curta era eu mesmo, né? Que eu sou corpo, alma e espírito. Então meu espírito estava em mim, eu estava de calção, que não era uma calça. Mas não me deram a paz do Senhor. Então, às vezes é bom o quê? Você botar uma calça que é para o irmão não se escandalizar com você. A grosso modo era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Porque Paulo mostra que o problema do grupo forte era o conhecimento sem amor. Você já viu uma pessoa que conhece muito, mas ela não tem compaixão? Ela quer humilhar os outros, só porque acha que sabe? A pessoa não demonstra amor, mas demonstra soberba. E eu quero abordar 3 coisas a esse respeito aqui. Primeiro, o perigo do falso conhecimento. Diga comigo, o perigo do falso conhecimento. Existe um grande perigo na vida cristã. Se desenvolver uma espiritualidade apenas com o conhecimento. Tem muita gente que pensa que um crente maduro, observe isso, estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Tem que chamar a sua atenção aqui, que é para você não cansar a mente.
Sei que a gente vai falando, aí a mente vai recebendo informação, às vezes a gente está groguezinho assim. Igual eu aqui, que eu leio tanto, que às vezes eu estou lendo aqui, mistura tudo. Mas vamos lá. Olha, observe o seguinte, tem muita gente que pensa que crente maduro é aquele que conhece a Bíblia, que estuda teologia. Esse é o crente maduro. Então, se a pessoa conhece bem a Bíblia, estuda profundamente teologia, se ela conhece bem as correntes teológicas e denomina as leis da hermenêutica sagrada, ela sabe exegese, sabe não sei mais o que, as verdades paracléticas do Divino Espírito, do consolo revelativo, referente à paracletologia e não sei mais o que, um monte de gia aí, até sapo pode aparecer pelo meio. É bom fazer isso? Claro que sim. Você deve se aprofundar. Você deve conhecer a palavra. Tanto é que eu já anunciei até um curso aí de médio em teologia que eu vou trazer para cá. E eu quero que os irmãos façam. O professor vai ser eu mesmo. Então, é importante, principalmente os obreiros. Só que isto não vai credenciar você como alguém que é maduro espiritualmente, apenas por causa disso. Pode trazer conhecimento, pode trazer até uma maturidade, pode, mas não significa que quem tem tudo isso é mais maduro que os outros. Ou querer humilhar os outros. Tem pessoas que nem fez um curso, leu um livro de teologia sistemática, aí já acha que é o doutrinador, o mestre. Todo mundo pode calar a boca de todo mundo. E não é assim. Não há maturidade cristã sem o conhecimento. É claro que o conhecimento é fundamental. Não é isso que eu estou dizendo. Depois não vai sair dizendo que o pastor condenou a teologia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu até estou dizendo que eu sou bacharel em teologia e estou trazendo um curso para cá. Então não é isso que eu estou falando, certo? A Bíblia sempre faz esse balanceamento entre conhecimento e amor. Então, se você tem Bíblia Thompson, Dake, hebraica, grega, Septuaginta, latina, se tem livro lá de todo jeito e você não tem amor, não está servindo para nada, pode jogar tudo no lixo. A Bíblia sempre vai equilibrar isto, né? Lixo é a forma de dizer, né? Claro que você não vai jogar a sua Bíblia no lixo, mas eu estou dizendo que não está servindo para nada, porque a Bíblia vai fazer um balanceamento entre conhecimento e amor, entre conhecimento e experiência. Paulo alerta para o perigo de um conhecimento separado do amor. O conhecimento não pode estar separado da experiência. Que foi que Pedro disse? Crescei na graça e no conhecimento. Você tem que equilibrar as coisas. Há pessoas que sabem muito, mas não amam. Conhecem muito, mas não vivem. Já leu a Bíblia de capa a capa, indo e voltando, o Antigo e o Novo Testamento, e no meio que emenda os dois, e não sabe amar e nem sabe aplicar a palavra para eles. Tem interesse apenas pelo conhecimento teórico, mas tem o coração vazio de Deus. Essas pessoas podem conhecer a respeito de Deus, mas elas não conhecem a Deus. Eu já preguei aqui sobre beneficiando com as Escrituras. Como é que estão os seus estudos da palavra? Tem lhe feito amar mais o próximo? Tem lhe feito amar mais a Deus? Se você não tem, ao ler a sua Bíblia, ao estudar a palavra, não tem brotado um amor por Deus e pelas pessoas, você está estudando errado. Você está apenas aumentando o seu cabedal de conhecimento. Outra coisa aqui. Segundo, os sinais e as indicações do falso conhecimento. Primeiro eu falei sobre o perigo do falso conhecimento. Segundo, letra B, os sinais e as indicações do falso conhecimento. Qual é o sinal de quem tem um falso conhecimento? Qual é a principal característica? Paulo diz, a Bíblia fala, veja aí, versículo 1. A última frasezinha, a última oração, o último sintagma, diz assim: o saber ensoberbece. Diga comigo, o saber ensoberbece. Qual é o sinal da indicação de um falso conhecimento? É que a pessoa é soberba. O problema é que o conhecimento sem amor incha as pessoas de vaidades.
Esse é o grande perigo de uma pessoa pensar que sabe demais e é dona da verdade. Paulo diz que esse tipo de saber ensoberbece. A palavra grega que Paulo usa aqui para ensoberbecimento é exatamente aquela ilustração que eu falei. É de um balão cheio. De um balão. Um balão está cheio de vento, de ar. Mas se você vier com isso com alfinete, vai ter papocou. Sabe aqueles balãozão infláveis? Antigamente chamava de balão da Xuxa, né? Agora tem aqueles pula-pula, chamado de... Só que não é aqueles pula-pula assim, de elástico, não. É aqueles que ligam o negócio aí. Aí ele fica bem cheio, né? Os meninos pulando lá dentro, tem uma bolinha, não sei o quê. Aí depois desliga. Aí o bicho vai se desmontando todinho. Aí murcha. Então, é assim que é o soberbo. Ele é como um balão que só tem ar, mas ele não tem conteúdo. Na minha caminhada cristã, algum tempinho que eu tenho de estrada, eu já me deparei com muita gente soberba, que acha que sabe, mas só tem ar. Não tem conteúdo nenhum. O verdadeiro conhecimento não é arrogante. Quem sabe não toca trombeta. O verdadeiro conhecimento produz humildade e não arrogância. A soberba intelectual engana. Pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, foi um dos maiores mestres, principalmente na área da escola bíblica dominical. E aquele homem, ele era extraordinário. Ele era filósofo, ele era formado em letras, ele falava 14 idiomas, dentre eles o instinto aramaico. Ele trabalhou na NASA, ele foi astronauta, e ele era um homem simples. E ele chegou a conhecer Einstein em uma viagem de trem. Ele pediu permissão porque ele soube que Albert Einstein estava no outro vagão, e ele pediu permissão para falar com ele. E ele conta, quando ele estava em vida, ele dá esse testemunho. E senta com Einstein na mesa, e Einstein pede um café e fica conversando ali poucos minutos com ele. E quando Einstein, tome um café comigo. Aí ele disse que Einstein falou muito bem do Brasil e tal, que passou quando foi no Rio de Janeiro, mas passou rápido porque ele ia para a Argentina. E quando o café chega, e ele diz assim: obrigado, doutor Einstein, não vou mais tomar o seu tempo, pode tomar o seu café em paz. E foi lá para o vagão dele e se assentou. E ele diz, a forma com que Einstein recebeu ele mostrava a sabedoria e o conhecimento que aquele homem tem, porque em forma alguma ele se mostrou mais superior do que o outro. Então, conhecimento não significa que você vai ser soberbo, irmão. Não significa que você vai ser arrogante. Não, pelo contrário, a humildade é que vai dignificar o conhecimento que há em você. Soberbo intelectual engana. A orientação de Paulo é: não se ensoberbeça. O conhecimento precisa andar de mãos dadas com a humildade, pois quanto mais sabemos, tanto mais sabemos que não sabemos. Olha, anota essa frase aí. Quanto mais sabemos, tanto mais sabemos que não sabemos. Eu já li algumas vezes a Bíblia, mas eu não sei tudo que está lá. Eu vou continuar sem saber, porque tem coisas que só Deus, o Espírito Santo, sabe. Tem detalhes que eu não vou saber lhe responder se você me perguntar. Quem vai saber é o Espírito Santo. Se ele quiser revelar, senão a gente sabe lá. A Bíblia diz: as coisas encobertas em mistérios é para o Senhor, as reveladas são para nós. Aí tem gente que quer saber o que a Bíblia não diz. Aí eu vou pregar sobre o quê? Sobre meia hora que fez silêncio no céu. Vai falar sobre o quê? Fez silêncio meia hora, a Bíblia vai dizer o quê? Aí eu vou pregar sobre o quê? Sobre os trovões. O que foi que os trovões falaram? Se nem João soube o que foi que João... Quer dizer, ele soube o que falou os trovões e os raios, mas ele ia anotar, e Deus disse assim: não anote isso, guarde em segredo, sela isso aí, tu não vai revelar. Então, se a Bíblia não revelou, por que eu vou querer revelar? E quando eu quero revelar o que a Bíblia não revela, eu vou ter que inventar alguma coisa. Então, irmãos, nós nunca vamos saber de tudo, porque todo conhecimento quem tem é só um, é Deus.
é Deus. É Deus. Leon Morris, citando W.K., são escritores americanos, ele diz: o conhecimento orgulha-se de ter aprendido tanto, a sabedoria humilha-se por não saber mais. Olha aí, anote isso aí também. O conhecimento orgulha-se de ter aprendido tanto. Agora, a sabedoria humilha-se por não saber mais. A soberba intelectual, fala, meu Deus, vai cair dar tempo, nos afasta do íntimo conhecimento de Deus. Versículo 3, olha só o que diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Observe o seguinte: você conhecer alguém é uma coisa, uma pessoa famosa, né? Uma ilustração assim, você conhecer o presidente. Eu conheço o presidente, eu estava ali, ele passou na moto, motociata e tal, eu vi a moto dele assim perto, eu sei quem é ele. Agora outra coisa é ele dizer assim: eu conheço o Ednael, aquele carequinha, aquela lá, né, estava no Paracuru, é gente boa demais. Aí sim, aí é outra coisa. Claro que eu não estou comparando com Deus, né? Mas Paulo está dizendo isso, ó, que aquele que ama, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, irmão, uma coisa é você conhecer a Deus, mas uma coisa mais profunda ainda é ele conhecer você. Eita, ele identificar você no meio da multidão, identificar você lá onde você está, no seu trabalho. Ali é meu filho, ó, meu servo, aleluia, é luz do mundo, é sal da terra. Ali eu conheço, eu sei quem é ele, porque ele também me conhece. Desenvolve um relacionamento comigo, glória a Deus. Então, se você só conhece e não ama, isso é balão de vento. Mas se você amar, você é conhecido por Deus. Se uma pessoa de fato conhece a Deus, se renderá a seus pés em admiração e louvor, e amará também aos seus irmãos. É isso que Paulo estava explicando para os irmãos. Letra C. As vantagens do conhecimento regido pelo amor. Nós vimos o perigo do falso conhecimento, sinais de indicações do falso conhecimento. Agora, as vantagens do conhecimento regido pelo amor. Paulo, ele chama a atenção acerca das vantagens do conhecimento aqui regido pelo amor. Primeira frase aí, antes da vírgula, na última frase do versículo 1, ele diz o quê? O amor ensoberbece. Não é isso que está escrito? Sim ou não? Está com a Bíblia aí, irmão? Olha aí, se alguém não arrancou aí a página, pode, né? Alguém pode ter passado e rasgado aí. Versículo 1. Lá no finalzinho, o amor ensoberbece. Está aí ainda? Oh, glória a Deus. Mas, aí ele diz a outra parte: mas o amor edifica. O amor edifica. Diga, o amor edifica. Ao mesmo tempo que Paulo diz que o conhecimento ensoberbece, ele diz que o amor edifica, constrói e eleva. O amor edifica os outros e a si mesmo. Quando somos regidos pelo amor, nós pensamos não em nós mesmos, mas nos irmãos. Vivemos então não para nós mesmos, mas para o Senhor e para o próximo. Porque quem é soberbo quer derrubar o outro, quem é soberbo quer humilhar o outro, quem é soberbo quer puxar o tapete do outro, quer esbagaçar o outro, quer pisar na cabeça do outro. Mas quem tem amor, ele edifica, ele pega pela mão, ele coloca de pé, ele eleva, ele ajuda, ele ama, ele compartilha, ele ora, ele intercede, ele se abraça e ele tem amor. Glória a Deus. Então, se você não pegar nada hoje aqui dessa doutrina, pegue isto. Conhecimento, ele ensoberbece, mas o amor edifica. Precisa equilibrar isso. Isso é uma máxima que tem que ter na minha vida, na sua vida. Equilibrar o conhecimento com o amor. Amém? Vamos aqui rápidos. Terceiro lugar para mim, para a conclusão. Tem muita coisa aqui, irmão. Mas no final ainda quero uma pequena reunião com louvor aqui, deixa eu acelerar. O problema da consciência cristã. Aplicações práticas. Primeiro nós vimos o problema, carne sacrificada a ídolos. Segundo ponto, nós vimos o princípio, o amor, o quê?
Deixa eu ver aqui. Fugiu aqui. O amor deve controlar o conhecimento. Terceiro, o problema da consciência cristã. Aplicações práticas. Aplicações práticas. Vai do versículo 7 até o 13. Paulo ele vai tratar agora de um sério problema da vida cristã, um problema da consciência. O que é a nossa consciência? Eu dei uma série aqui só sobre isto. Quem lembra? O alarme da alma. Pois é, a nossa consciência, ela é o tribunal que o próprio Deus instalou dentro de nós. Pela consciência, nós temos uma noção do que é certo e o que é errado. Emmanuel Kant, o filósofo alemão, ele dizia que duas coisas o encantavam. Duas coisas o encantavam: o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro dele. O céu estrelado acima dele e a lei moral dentro dele. Porque Deus ele colocou esta lei moral dentro de nós. Todo homem, toda mulher, seja crente ou não, ele vai ter uma lei moral. Por exemplo, uma lei moral de consciência, ela vai reger todo cidadão normal. É errado roubar? Sim. Em todo lugar vai ser errado roubar. É um princípio, é uma lei moral. Tanto é que o pessoal quer desfazer esses princípios. Porque ele tanto tem uma lei moral e uma lei bíblica. Não furtarás. Aí o Jardim Negada tem até projeto de lei para deixar o ladrão roubar. Lá, se eu não me engano, no Texas, ou Washington, sei lá, nos Estados Unidos, já tem uma lei que ampara as pessoas roubar até $20, por exemplo. O cara chega, saqueia uma loja de conveniência, deu $20, ele não paga, sai, leva as coisas, e o empresário, o dono do estabelecimento, não pode dizer nada, porque a lei diz que é isso. Olha a lei que os camaradas querem trazer. Então, o mundo está virado de cabeça para baixo. Hoje, bandeira não pode mais usar, porque ser patriota é pecado. Estão queimando até a bandeira do próprio país dele e querem vender o país para outras nações estrangeiras. Então, mas vamos voltar aqui, né? Mas só para você observar isto. A lei moral, porque a gente fica acompanhando tanta coisa, irmão, tanto absurdo. Mas a lei moral está dentro de mim. A consciência, a minha consciência. E um puritano, Richard Saibers, ele imagina a consciência como um grande tribunal no conselho do coração humano. Na sua imaginação, a consciência assume o papel de um integrante do drama de um tribunal. Ela é o arquivista que grava com detalhes exatos tudo o que foi feito, é o acusador que apresenta uma renúncia contra o culpado e o defensor que apoia o inocente. Ela também atua como uma testemunha contra ou a favor. Observe, você que teve uma criação normal, né, que não foi distorcida, e você sabe que alguma coisa é errada, e você faz aquilo errado, só que lá atrás você nem é crente, né? Um exemplo, nem aceitou Jesus ainda, mas você sabe que o que você fez foi errado. A sua consciência vai ficar o quê? Pesada. A sua consciência vai lhe acusar. Só que, por que muita gente faz as coisas erradas, mata o outro, está sangue frio e não está nem aí? Porque a consciência dele já está cauterizada. E a consciência, a natureza humana, ela é caída. Então nós não devemos confiar 100% na nossa consciência. Às vezes diz assim, faça o que o seu coração mandar. Mas às vezes o coração está em treva. Pelo pecado. A Bíblia diz que enganoso é o coração. E às vezes a gente vai pelo nosso coração, a gente se corta todinho lá na frente. Porque para isto precisa de um detalhe importantíssimo. Eu preciso ter o Espírito Santo habitando em mim. Porque a partir do momento que ele está em mim, aí o alarme não vai ser só apenas da consciência. É do Espírito Santo que habita no espírito do homem. Amém? Então, vamos aqui, para terminar. Paulo agora, ele mostra o que pode e o que não pode na liberdade cristã. Ele cria 3 circunstâncias, já mencionadas, fazendo as devidas aplicações práticas. Quando comer e quando não comer.
O crente pode comer carne sacrificada a ídolo no templo do ídolo? Paulo responde com um grande não. Carne sacrificada ao ídolo não é o problema. Você não tem a obrigação de fazer uma investigação da procedência de tudo que compra no mercado. É uma tolice o crente, tudo que for comprar, se perturbar com isso. Isso aí é consciência fraca, isso aí é maturidade espiritual. Aí eu vou ver aqui, ei, isso aqui é carne sacrificada a ídolo, é? Não, vou no mercado do seu João, não, vou do seu Antônio ali. Ei, seu Antônio, aqui é carne sacrificada a ídolo, é? Ei, isso aqui, sai perguntando. Chega a hora do almoço e ele não sabe o que é que vai comprar ainda. Então, ele não é buscar os detalhes, né? O fato de vocês, Paulo está dizendo assim, ó, irem a um templo pagão, diante de um ídolo pagão, não, numa festa pagã e comer carne, sabiamente sacrificada ao ídolo, aí já é longe demais. Você ir para dentro do templo pagão, ir para uma festa sacrificada a ídolo, aí comer, eu não estou nem aí, esses ídolos não é nada não, aí você já está avacalhando o negócio. Comer carne no templo do ídolo é ir longe demais. Esse é um uso abusivo da liberdade cristã. Contudo, porque você deve se abster. Paulo diz que o ídolo é nada neste mundo. Porém, ele afirma também, versículo 19 e 22, lá do capítulo 10. Vocês não podem participar da mesa do Senhor, nem da mesa dos demônios. Ele está dizendo que você tem que ter consciência disso. Porque há liberdade cristã, mas ele diz que não use a liberdade para você dar lugar à carne. Paulo diz que embora o ídolo não seja nada, uma vez que não tem vida em si mesmo, ele é feito de barro, mas a influência por trás daquele ídolo é demônios. Muito cuidado com isso. Então, segundo, estou avançando. Quando comprar e quando não comprar, outra circunstância que exige cautela, era ir ao mercado. Parte da carne sacrificada no templo vinha para os açougues. Talvez a melhor carne pelo preço mais barato, como eu falei. Aí Paulo diz assim, ó, 10 e 25 de 1 Coríntios: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntares, por causa da vossa consciência. Pergunte não, compre e pronto. Porque se disser, aí a consciência vai acusar. E se você comprar sabendo que é, aí vai complicar. O crente pode ir comprar no mercado a carne e comê-la. Ele diz sim, não e talvez. Na casa do amigo, sim ou não. Depende da informação que você tiver. O cara lhe chamou, lhe deu carne para você comeu, não falou nada, amém. Agora se ele lhe chamou, ele pega aqui a carne que eu peguei do templo ali, ó, tá bem bonzinho. Aí cuidado. Uma vez igual uma pessoa veio e me deu umas, acho que foi laranja, sei lá o que foi. Aí eu, obrigado, irmão, eu levei. Mas não tinha nada a ver com ídolo, não. Era um carro que tinha virado lá na BR. Aí as negadas saquearam, levaram e ainda me deram. Aí eu disse na igreja, irmão, você roubar as cargas dos outros que caem no meio da estrada, não traga para mim não, que eu não quero não. Você comprou por aquilo? Era seu? Era seu. Então, a minha consciência ficou livre. Mas quando eu soube, aí eu fiquei, né, mas não sabia. Da mesma forma aqui, você sabe o que é, então pronto. Não vá com esse negócio. Quando comer e quando não comer. O caso que Paulo trata agora é dentro do contexto de um crente sendo convidado na casa de um amigo pagão. Essa situação era bem complexa. Você pode comer de tudo que se coloca na mesa. Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do seu coração. Agora, se você sabe a procedência do que lhe é oferecido, se lhe é passado o que foi feito com aquela comida, então já deixou de ser amoral para ser imoral. Aí às vezes as pessoas querem agradar. Aí vamos fazer aqui a festa aqui, vamos convidar os amigos, mas eles não são crentes, nem nada não. Bota aqui uma mesazinha para ele, enche aí de bebida, a gente come aqui, aí fica aquela misturada toda, aí bota um funk ali, bota não sei o quê. Não, mas eu sou crente, eu estou aqui com meus amigos. Cuidado. Os argumentos usados por Paulo sobre a liberdade cristã nos ensina alguns princípios práticos. Liberdade cristã, se não for dirigida pelo conhecimento, pelo amor, pode se tornar pedra de tropeço para o cristão fraco. Então tenha cuidado. Está escandalizando o irmão está escandalizado com você, deixe na hora. É igual uma vez o pastor estava pregando, ele estava com uma gravata e tinha um prendedorzinho de gravata, né? Aí o pastor
que ele foi pregar, um irmão que ele foi pregar na igreja, ele disse: olha, esse negócio que você está usando aí não é de Deus, não, é do diabo. Lembrei de uma irmãzinha que tem na internet. Tudo é o cão, ela viu lá no inferno, tudo tem lá. Tem mais revelação do inferno que a Bíblia diz. O inferno nem inaugurado foi ainda. Só quando o diabo for lançado com seus anjos, mas tem gente que foi no inferno. Aí viu gaveta de cabelo, viu brinco, viu não sei mais o quê. Aí ele disse: isso é do diabo. Aí ele disse: pois se é, meu irmão, eu vou jogar agora. Aí pegou e jogou no lixo. Ele preferiu jogar para não escandalizar o irmão. Então, irmão, tem gente que tudo é do diabo. Parece que controla a vida dele é o diabo. Não, furou o pneu é o diabo, levanta a topada é o diabo, não sei o que é o diabo. Irmão, quem governa a minha vida é Deus. O diabo tem suas artimanhas? Tem sim, tem que andar em vigilância. Mas a minha vida é controlada, é regida, é protegida por Deus. Ele pode até se levantar como o leão que ruge, mas comigo está o leão da tribo de Judá, e ele vai fugir por 7 caminhos. Aleluia! Então, porque se a gente fosse observar todos os detalhes, a gente não vivia no mundo não, irmão. Antigamente as pessoas, quando estavam começando a igreja mais antiga, era uma doutrina inteira, com portas fechadas, ninguém entrava, só entrava quem era crente, para mostrar a carteirinha de membro de batismo, para poder entrar. Não viesse um pecador, venha domingo aceitar Jesus e ouvir a palavra, porque hoje é só nós aqui, é lavar roupa suja. E ficava discutindo se era pecado ou não tomar banho com sabonete. Você ri, mas era sério mesmo. Porque poderia ter sido um cara lá do mundo que pegou um negócio lá e fez o sabonete, consagrou e chegou até na sua casa, você estava se lavando com aquele sabonete que era consagrado. Então, para você ver, aí a pessoa vai atrás de um bocado de coisa. Se fosse assim, nós estamos em que mês? Setembro. Você vê que já começa a mudar os calendários, desde a época de Constantino. Setembro lembra que número? Mas é um mês 9. Outubro lembra que número? Mas é um mês 10. Novembro, um mês 11. Dezembro, aí você vai para janeiro. Janeiro é o Deus Januário, é o Deus das portas. Aí vem fevereiro, pior ainda, é o Deus dos infernos, que é de onde vem ferver, fervente. É por isso que o carnaval é nesse mês. Aí vem o quê? Agosto. Agosto é uma homenagem à divinização do imperador César Augusto. Aí botaram agosto. Julho, da mesma forma, do Júlio César. Então, se a gente fosse pegar detalhes, qual é o mês hoje? Não, né? Não tem nome, diz o nome não. Então, irmão, muita coisa não tem nada a ver. Você que tem essa consciência, que você está servindo a Deus, você sabe, você pronuncia e não está nem aí. Mas tem pessoas que se apegam a estes detalhes. Aí o que é que Paulo diz? Você tem um conhecimento, não se soberbeça não, tenha paciência com ele. Ele é mais fraco do que você. Então não escandalize o irmão não. Amém, irmão? Desculpa aí, viu? Tá bom, não vamos brigar por causa disso. Amém, irmão? Você entendeu a palavra? Vamos ficar de pé. Então, quando nós pecamos contra o irmão, ferindo a consciência fraca, nós estamos na realidade pecando contra Cristo. Paulo diz. E quando nós ferimos o irmão, ele fica triste. E a gente acaba pecando contra o próprio Cristo. E para finalizar, fazer coisas duvidosas apenas por exibicionismo nunca é uma demonstração da verdadeira liberdade cristã. Você se exibir para fazer mesmo assim, né? Para zangar o irmão, ou fazer só para ele se zangar, se escandalizar. Você está pecando. Faça isso não, deixa o bichinho. Ore por ele. Concluindo, Paulo nos oferece a lei áurea para nos conduzir com segurança pelos caminhos da liberdade cristã. Capítulo 10, 1 Coríntios, versículo 31. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos, aí ó, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Esse é o princípio máximo da liberdade cristã. Para qualquer coisa que você for fazer, para pensar, é porque eu gosto? É porque me faz bem? É porque dá prazer? É porque é meu hobby? A pergunta certa deveria ser:
é para a glória de Deus? Isso que eu vou fazer está glorificando a Deus? Eu estou usando essa liberdade dentro dos parâmetros bíblicos, certo? Ou estou usando de forma abusiva? O que você for fazer, o que nós formos fazer, façamos para a glória de Deus. Estou trabalhando aqui, mas é para a glória de Deus. Estou estudando, mas eu estou glorificando a Deus. Estou colocando a minha roupa, ela também deve glorificar a Deus. Estou conversando, mas a minha conversa glorifica a Deus. Esta é a máxima da liberdade cristã. Tudo que você for fazer, meu irmão, a glória é dele. Você pode cantar, mas a glória é dele. Você pode pregar muito, mas a glória é dele. Você pode ficar rico, mas a glória é dele. Tudo quem te deu foi ele. Seja grato a ele, glorifique a ele, porque tudo é dele, para ele. Tudo quem fez foi ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Glorifique a este Deus essa noite. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Obrigado por este momento na tua presença. Oh, Senhor Deus, olha para nosso coração, olha para nossa mente, para nossa consciência. Nos ajuda, Senhor, a compreender, a amar, a ter amabilidade, Senhor, para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Não nos deixa, Senhor, cair no erro dos coríntios, Senhor, de tudo fazer uma confusão, de tudo magoar o nosso irmão, de tudo trazer contenda para dentro da igreja. Não, Senhor, mas longe de nós isto, mas que nós sejamos um, em unidade, assim como tu com o Pai é um. Aleluia, glorificado seja o teu nome, e que toda glória dessa igreja seja para ti, que toda glória dessa mensagem seja para ti, que a glória do nosso conhecimento seja para ti, ó Deus, no nome de Jesus. É o que nós choramos e te agradecemos. Amém, amém. Aplauda Jesus bem forte. Só lembrando os irmãos que depois do culto, rapidinho aqui, eu quero só dar um aviso bem rápido aqui para os meninos do louvor. Então quem for do louvor, a gente faz aqui mesmo. E amanhã eu estarei pregando na igreja Assembleia de Deus Templo Central.